porque somente um, ele buscava a descendência que ele prometera. Amados, aqui está essa promessa, e aqui está falando de casamento. Porque Deus, Ele busca aqui o filho feito dentro da aliança. Porque esse filho é a semente que vai trazer nesses dias uma geração dos grandes sonhos de Deus. Deus não compra aquilo que foi gerado fora da aliança. Por isso que casamento é algo celestial. Casamento não é sentimento. Casamento é por fé. Porque tudo que foi gerado no céu, você só vai conquistar se for por fé. Pastor, e o casamento está numa crise. Tenha fé. Seu casamento pode estar passando uma crise. Seu casamento não pode ser uma crise. Enquanto ele estiver só numa crise, exerça fé. É Deus te modelando. É Deus te formando. Porque esse relacionamento aqui, ele vai mostrar o relacionamento do céu. Pastor, eu tenho pregado com meu marido. Escuta a palavra. A palavra diz que se você tem pregado com o seu marido e ele não converteu, a Bíblia manda para você se calar. Esposa, paz. Mas se eu falando ele não converte. Cala a boca, deixa ele falar. Só basta você ser um referencial. Eu creio que nós temos muitas vezes, querido, orado por uma igreja para crescer. Eu não creio em crescimento da igreja. Eu creio em desenvolvimento da igreja. Porque crescer é diferente de desenvolver. Porque nós podemos crescer e depois não ter estrutura. Nós precisamos desenvolver todas as áreas da igreja. E o casamento é o primeiro passo para nós como igreja. Desenvolver no padrão do céu. Mas é por fé. Fé. E fé é certeza. É convicção. Eu não estou vendo nada, mas eu creio. A questão é que as pessoas estão vindo para a igreja. Senta no banco. O louvor, a adoração, você está dízimo, tem a pregação, você volta. Pior do que quando você entrou. Porque você está querendo sentir. Você não vai sentir, porque você tem que ter convicção que Ele está. Nós oramos pela aposta. Você tem convicção que Deus pode fazer infinitamente mais? Ou você quer sentir? Seu casamento é expressão. Você sabe por que quando você casou, quando você percebe, Deus te dá uma esposa totalmente o contrário de tudo que você imaginou, diferente de você. Você sabe por que isso? Sou totalmente contrário dela. Por quê? Deus precisa te matar no profundo sono, para que a aliança com Ele
vai se desenvolver aqui e aqui. Não pense que você vai ganhar de Deus um Éden se primeiro Ele não te remodelar. E nós precisamos voltar para o Éden. Deus vai voltar à igreja. Como eu comecei contigo falando que em Éfeso nós saímos do propósito de Deus, mas Deus vai começar a viagem de volta. Porque, queridos, nós saímos em Éfeso por causa da frieza e não do trabalho. A igreja saiu de Jerusalém, a igreja foi para Roma. Em Roma se colocou toda a idolatria, toda a macumbaria, e a igreja se encheu disso. A igreja saiu de Roma, a igreja foi para a Grécia. Na Grécia, a igreja se encheu de conhecimento, de filosofia, porque isso faz bem para a sociedade. E aí a igreja sai da Grécia e vai para a Europa. Na Europa, a igreja se entupiu de costume, cultura. Aí a igreja sai da Europa, a igreja vem para a América. Na América, a igreja virou um negócio. Na América, a igreja virou um grande negócio. Só que Deus vai fazer um percurso contrário. A igreja vai colocar, Deus vai colocar na igreja verdadeira nesses dias, matrizes, porque nós temos de ter um modelo. Nós precisamos de modelo. Eu creio que nós ainda vamos produzir segundo a vara que está à frente, referencial. Nós precisamos de referencial. E nós precisamos nesses dias de referencial de casais. Que o modelo é o céu. E que entende que a aliança que eu tenho com a minha esposa é aonde Deus vai trabalhar na minha vida e na vida dela, de um relacionamento com Cristo e a igreja. Não tem como. Não tem como você querer um casamento nos padrões de Deus se você não voltar para Deus. Se você for ver os textos de Ezequiel 37, vou encerrar aqui, você vai perceber que a nação de Israel, ela estava naquela situação, ossos secos, morta. E a Bíblia diz que para o profeta, Deus fala para o profeta, profetiza sobre essa nação. E o profeta, aí vem o profeta, ele começa a profetizar. Ele começa a profetizar conforme aquilo que ele ouviu de Deus, no padrão de Deus, no modelo de Deus. E o profeta, ele profetiza sobre os ossos. Depois ele profetiza sobre as artérias, as veias. Depois ele profetiza sobre a carne. Depois ele profetiza sobre a pele. E por fim, ele profetiza sobre o Espírito. 5 mistérios. Ouço. Ministério profético, ministério evangelista, o que faz barulho. Aponta para o evangelista. O ministério das veias, o ministério do mestre, aquele que vai ensinar corretamente, aquele que vai ensinar conforme aqui os princípios da palavra de Deus. A carne, o pastor, aquele que trata com as emoções. Um dia ele está no aniversário, outro dia, cedo ele está no aniversário, à noite, muitas vezes ele está em velório. O quarto,
Ministério profético, do apóstolo, a pele, aquele que cobra, aquele que um dia ele está aqui, outro dia ele está lá na Espanha, cobrir o corpo. Aí sim, o Evangelho, o Espírito, na maneira correta. Nós precisamos entender. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, ele estava restaurando esses 5 mistérios. Quando ele chega na casa, tinha muita gente chorando. Ele fala assim: tira todo mundo, porque na emoção nós não vamos impressionar Deus, é na intimidade. Emoções ele vai te tirar. E aí ele fala: fica sua mãe e o pai e mais os 3 discípulos de Jesus. Aí Jesus estava falando: eu vou restaurar o ministério, o evangelista, o mestre, o pastor, o apóstolo e o profeta. Profetizar. Nesses dias Deus quer restaurar o nosso meio como casais. Altares que nós temos deixado.